Fala. Mamãe, lavagem do nariz é fácil ou difícil? Cedric, pode começar. Pegou o soro na seringa. Vai. Isso. Saiu tudo do outro lado. Tá. Agora na outra narina. Esse? É, Eu vou ver só um pouquinho, tá? tá bom. Pronto, agora é você. Agora a mamãe ajuda? Tá bom. Então, 2 e... Pode ir? Pode. Saiu um monte. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Então enxuga agora o rostinho com a fralda. Gente, vocês estão vendo essa cara aqui? Cara de mãe que tem uns 3 dias que não dorme bem. Então, vou dizer pra vocês não terem essa cara aqui, é a importância da lavagem nasal das crianças. A gente já sabe, aqui na chácara, da importância da lavagem nasal, mas a gente deu bobeira. Dessa vez a gente deu bobeira com o nosso mais novinho, Cedric, de 3 anos, que vocês viram aí no iniciozinho do vídeo. Ele teve uma gripe há umas 2 semanas atrás, um dia de febre, e no outro dia já estava 100% peralta, correndo por ali e tudo, mas o narizinho ficou com secreção. Uma secreção transparente, uma secreção tranquila, não em muita grande quantidade. E aí a gente deixou. Ele estava super animado, super cheio de energia, então deixamos. Passados uma semana, 10 dias desse episódio da primeira febre, no meio da noite o menino começa a gritar de dor, com as mãozinhas no ouvido, falando que estava morrendo de dor de ouvido. E aí, vamos ver no pronto atendimento, os 2 ouvidos completamente infeccionados. Foi a primeira dor de ouvido dele aos 3 anos, porque a gente faz muito tratamento natural aqui, né? A gente cuida muito, sempre a gente se antecipou a isso e dessa vez a gente deu bobeira. E o nosso menino de 6 anos, o Almanzo, teve também apenas até hoje uma dor de ouvido de infeccionar mesmo. E nessa época, né, então vários anos atrás, a gente já tinha aprendido que depois que dá a primeira gripezinha e vem a secreção, a importância de fazer a lavagem nasal para evitar que essa secreção então vá para o ouvido e infeccione. Então é uma infecção aqui, ó, na parte média do ouvido, que vem de dentro, né? É a secreção do nariz que vem para cá, vai se depositando, fica alguns dias, infecciona e dá bactéria. E aí vem realmente a otite, a inflamação do ouvido. Diferente de quando a criança tem uma dorzinha de ouvido mais simples, mais externa, porque foi na piscina, porque tomou um vento gelado e tal, é aquela dorzinha de ouvido mais simplesinha, que você consegue tratar com um paninho quente, que você consegue tratar, né, colocando alguns produtinhos naturais que eu posso falar em outro vídeo, que a gente usa e tal. Essa não, é uma dor de ouvido bem aguda, bem intensa, de a criança urrar de dor mesmo, uma dor bem forte. E nele, tadinho, foi nos 2 ouvidos. Então, a gente recordou, né, de tudo que a gente já sabia disso. Que a gente tinha aprendido com o Almanzo, e então o Almanzo ele tem mais secreção, então ficava aquela coisa depois da gripe muito forte no nariz dele, aquela secreção escorrendo. E então a gente acostumou, desde que ele era bebezinho, a fazer a lavagem nasal. E o Cedric também, quando ele nasceu, a gente já acostumou. Então, ambos sabem fazer lavagem nasal. Vocês viram que fofo? Eu acho fofo. Eles fazem com muita tranquilidade essa lavagem nasal. Então, realmente foi bobeira nossa. De vez em quando, né? Acontece. E, então, se a gente tivesse feito, igual a gente já estava acostumado a fazer, não teria acontecido essa otite para o Cedric. E então a pergunta que talvez vocês devam estar se fazendo, caso na sua casa seja muito complicado fazer lavagem nasal, como que a gente consegue fazer com as crianças assim de forma tão tranquila? Foi um costume nosso, porque a gente mora aqui em Brasília e tem uma época do ano muito seca, então toda vez que eu, com os meninos pequenos, bebezinho ainda, usando fralda, que eu ia pro troca-fraldas, eu pegava o conta-gotas, né, aquele conta-gotas de vidro,
eu punha soro fisiológico dentro e punha um conta-gotas em cada narina. E aí eles já acostumavam, não ficava assim, já com aquela ânsia, aquela coisinha que tá acontecendo, tá afogando, não. Ficava assim, percebendo que entrava água, eles mesmos engoliam, assim, deitadinhos mesmo. Eu fazia isso, só que um pouquinho recostado, que meu trocador sempre foi um pouquinho elevado, eu sempre um pouco de grau, já que eles tiveram refluxo. Então não era 100% deitado, não, ele era assim, um pouquinho inclinado, sabe? Bom, então eles acostumaram. E a alegria ao fazer, a segurança. Eu sabia que isso era importante. Então, na hora de colocar, a minha fisionomia era de sorriso, de alegria. E eu sempre fazia brincadeira. Quando eles depois espirravam logo em seguida, saía um melecão, eu falava, nossa, que melecão! E aí mostrava. Eles são meninos, né? Menino homem. Então, eu gosto dessas coisas. Mostrava a meleca, às vezes comentava com o pai, olha só o melecão que soltou o nariz desse menino. Como é que podia estar isso tudo lá dentro, né? E depois, então que eles cresceram mais um pouquinho, a gente começou a usar a seringa e eles observavam a gente fazendo em nós mesmos, meu marido e eu, porque realmente aqui em Brasília é o que se deve fazer no período da seca, né? Lavar toda essa parte nasal, tentar pôr o máximo possível lá pra dentro e tal, por causa que é muito seco mesmo. E eles vendo a gente fazer e a gente fazendo com alegria. E também fazendo brincadeira. Mostrando assim, o pai gosta mais de brincar ainda do que eu. Aí fingia que tava se afogando e tal, sabe? E aí eles queriam fazer. Eles achavam legal a gente fazendo a seringa. E eles não tinham a seringa, eles tinham só o conta-gotas. E fazer por si mesmos. Que a gente estimula muito que eles tentem fazer as coisas por si mesmos. Que eles sejam mais independentes. Então, no dia que a gente deixou eles brincarem com a seringa, era algo que eles já estavam querendo. E aí a gente foi ensinando, foi fazendo, coloca sempre uma toalha aqui, porque senão molha a roupinha toda. E aí sai aquela melecância toda, a gente faz maior festa. Quanto mais meleca sai, mais festa a gente faz. E isso quando eles estão bem de saúde. Porque quando tá doentinho, quando tá com febre, quando então a criança já tá mais chorosinha, mais pedindo colo e tal, e aí você vai ensinar, não dá muito certo. Mas quando a criança já tá acostumada e aí ela tá doentinha, aí ela faz. Porque aquilo pra ela não é uma novidade, não é uma coisa que se faz só na doença, é uma coisa que se faz no dia a dia. E aí o Cedric, então, estava já doente, né, agora, com dor de ouvido. A gente, então, fez com ele, vocês viram no vídeo, ele tava ainda, já tava medicado, acho que há uns 2 ou 3 dias, aquele vídeo que vocês viram no início agora, mas ainda com sintomas, o olhinho mais assim baixinho, né, e tudo, mas ele fez naturalmente a lavagem do narizinho dele, né, bem bonitinho. E aí, no caso, como ele estava com dor de ouvido, a gente fez com ele em pé, não deitado, justamente para não ir pressão pro ouvido dele. Então era realmente só para limpar o nariz, sem deixar que esse soro fosse pro ouvido, porque aí não é indicado. Quando a criança tá 100% no ouvidinho, não tem nada, ela pode fazer bem mais inclinadinha um pouco, não tem problema. Deitado completamente eu não recomendo. Mas pode ser mais inclinado, com o narizinho pra trás e tal. Mas ele com dor de ouvido, então vocês viram que ele ficou bem retinho pra fazer. Eu pedi pra ele pra não inclinar muito. Já o Almanzo, o irmão, fazendo junto, ele já se inclinou assim um pouquinho mais, né? E aí a gente tomou cuidado também para que ele não desenvolvesse a dor de ouvido. E dor de ouvido é algo que, assim, quando acontece, eu gosto de levar no pronto atendimento pro médico justamente me dizer qual ouvido que tá inflamado, qual que tá mais, qual que tá menos, se é uma otite, né, do canal médio, se é mais externo e tal, para eu entender. E aí existem a forma tradicional de tratar com antibiótico e existe também a forma natural de tratar com antibióticos naturais. Aí, se vocês tiverem interesse em saber sobre as alternativas de se tratar uma dor de ouvido, vocês podem perguntar aí nos comentários para que eu faça outro vídeo contando como que a gente pode tratar de forma natural, se possível, né? Se a criança não estiver infeccionada demais, existem algumas alternativas sim. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham ficado estimuladas a ensinar hoje mesmo ou amanhã para suas crianças como realizar a lavagem nasal de uma forma prazerosa, de uma forma alegre. Podem inclusive mostrar para elas o vídeo do Cedric e do Almanzo fazendo isso. Algum dia eu vou colocar no meu canal infantil, que se chama Escolinha Colmeia, ensinando para as crianças como que faz essa lavagem também, tá? Então, se você tem criança e não é inscrito lá, se inscreve, porque daqui a alguns dias eu vou
ver se os meninos conseguem fazer esse tutorial para as outras crianças lá. Mas o mais importante é a confiança do pai e da mãe e ensinar isso de forma tranquila. Vocês vão ver que é bem fácil, tá bom? Então, para finalizar, aproveito para te indicar um outro vídeo, caso você tenha caído neste, porque a sua criança está já apresentando alguns sintomas, já doentinha, que é a receita do xarope para gripe, para resfriados, que a gente faz. É uma receita muito potente e que é, assim, muito importante, principalmente para proteger os pulmões, para não deixar que o catarro se acumule no pulmão e aquela gripe se transforma numa pneumonia, num algo mais sério. Obviamente você tem que estar sempre controlando, vendo como é que a criança está, mas esse xarope vai dar um poder a mais para evitar que a gripe desenvolva para uma pneumonia, por exemplo, tá bom? Eu vou deixar aqui em cima a dica desse vídeo para vocês. Então até o próximo vídeo. Tá preparado, Almanço? Pegando soro. Eu não falei. Esse aqui, primeiro esse. Vou para esse lado. Direito. Primeiro o direito. Eu quero ver. Eu quero ver. Ei, mãe. O outro lado agora vai para trás. Esse qual é esse? Esquerdo. Esquerdo. Isso. Agora limpa com a toalha bem limpinha.